Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Roberto Parisi e hoje, o nosso tópico de hoje, dentro da disciplina de Química Farmacêutica, Fisiopatologia, Farmacodinâmica das doenças imunológicas e inflamatórias, nós vamos falar um pouquinho sobre fármacos que atuam na asma, ou, como nós chamamos, fármacos antiasmáticos, né? Então, a classe terapêutica, galerinha, é a dos antiasmáticos, ok? Muito bem. Os antiasmáticos, eles são classificados, né? Nós temos, na realidade, várias classes de moléculas de fármacos, sendo que uma das mais importantes é a classe dos glicocorticoides, ok? Nós temos uma grande utilidade por parte desses anti-inflamatórios esteroides em várias condições clínicas, mas na asma é uma terapia padrão e terapia ouro. Os glicocorticoides, acho que vocês já ouviram falar sobre prednisona, prednisolona, mas também hidrocortisona, budesonida, fluticasona, entre outros. Essas moléculas elas serão abordadas num outro tópico, mais ao final do curso, mais ao final dessa disciplina, na qual nós abordaremos a relação estrutura-atividade e também alguns usos, sejam eles sistêmicos ou tópicos. Então, guardem isso, por favor. Sempre na terapia da asma, nós precisamos da utilização, né, de um glicocorticoide como sendo uma terapia padrão, embora isso possa ser modificado de acordo com a resposta clínica, ok? Bom, hoje, basicamente, nós vamos dar foco a outras classes. Uma delas é a dos agonistas beta-2 adrenérgicos, é o caso aí do formoterol, salmeterol, até mesmo outras moléculas como a terbutalina, que ainda são agonistas beta-2 adrenérgicos. Mas então a nossa aula ela vai ser basicamente focada nesses agonistas beta-adrenérgicos, tá? Ou beta-2 adrenérgicos. E eu espero que vocês aprendam bem essa classe, porque ela será também importante em outras condições, né? Principalmente no integrado 2, quando vocês vão ouvir falar um pouquinho sobre sistema nervoso autônomo e um pouquinho também sobre sistema cardiovascular e respostas cardiovasculares. Antimuscarínicos nós vamos passar rapidamente, assim como inibidores de fosfodiesterase e os antagonistas de receptores de leucotrienos, né, que são a classe aqui mais moderna, mas não a mais utilizada, né? Não falaremos nada sobre inibidores de degranulação de mastócitos, mas a gente também tem algumas moléculas com essa característica, ok? Bom, para começar, a gente tem que lembrar que a asma, né, é uma doença ou uma desordem crônica e complexa das vias aéreas. E ela é caracterizada pela obstrução do fluxo de ar, por uma hiperresponsividade bronquial, ou seja, o brônquio ele responde mais, né, àquela condição, e, é claro, o processo inflamatório, né? A gente sabe também que a asma ela tem essa característica inflamatória intensa. É por isso que muito da terapia da asma é baseada em anti-inflamatório, não esteroide ou até mesmo antagonistas que bloqueiam alguns mediadores pró-inflamatórios, ok? Muito bem. Então, os principais sintomas da asma são dificuldade de respiração, tosse, respiração chiada, né? Acho que todo mundo já viu ou ouviu falar sobre algum indivíduo que tenha asma e que apresenta esse tipo de sintomas. A asma ela tem uma etiologia que pode ser considerada extrínseca, que justamente ela é suscetível, né, a processos alérgicos ou alergênicos, né, ou a substâncias alergênicas, mas também existe aí
alguma característica intrínseca. E é justamente a disfunção autonômica, né, do sistema nervoso autônomo, o desbalanço entre sistema colinérgico e adrenérgico, que também pode provocar a asma. Embora isso aqui seja um pouquinho duvidoso, a terapia, né, o tratamento medicamentoso da asma, ainda permite justificar esse tipo de causa, ok? Muito bem. Então, o contexto geral do tratamento medicamentoso da asma envolve duas situações. Uma é justamente tentando melhorar aquela disfunção autonômica, e a outra é tentando trabalhar ou modular os processos inflamatórios relacionados aí à exposição, né, do paciente, do indivíduo, com a asma e em relação a algum tipo de alérgeno. Na primeira situação, observem que o tônus muscular lá, né, do brônquio, né, do músculo liso do brônquio, ele é regulado tanto pelo sistema colinérgico quanto pelo sistema adrenérgico. O sistema colinérgico, ele provoca, né, à medida que ele é ativado, ele provoca uma broncoconstrição. Em contrapartida, o sistema adrenérgico provoca uma broncodilatação. Então, lembrando que a dificuldade de respirar, ela aparece pelo fato de nós termos uma broncoconstrição. Então, como que nós conseguiríamos controlar esse processo desregulado de broncoconstrição e broncodilatação, especificamente no processo asmático? Ou promovendo uma broncodilatação mais intensa. E como que a gente pode promover essa broncodilatação? Ativando o sistema adrenérgico. Ou até mesmo provocando uma diminuição do processo broncoconstritor, bloqueando o sistema colinérgico. É por isso que nós temos uma terapia que é baseada em agonistas adrenérgicos, ou seja, eles ativam o sistema adrenérgico, ou substâncias chamadas de anticolinérgicas. São bloqueadores do sistema colinérgico. Okay? A gente vai ver com detalhes um pouquinho dessa broncodilatação provocada por agonistas de adrenérgicos e logo em seguida a gente fala sobre os anticolinérgicos. Tá? Mas só complementando, lembrando a causa extrínseca da asma, eu também tenho o quê? Que o reconhecimento de um antígeno por um anticorpo gera aquele complexo antígeno-anticorpo e há então a liberação de mediadores de broncoconstrição e, obviamente, mediadores inflamatórios. Né? Que mediadores inflamatórios poderiam ser esses? Prostaglandinas, né? Acho que vocês vão ouvir falar um pouquinho mais de prostaglandinas nas próximas aulas. A histamina a gente já falou, principalmente relacionada a processos de hipersensibilidade. E também leucotrienos, que são substâncias quimiotáticas para polimorfonucleares e alguns deles são broncoconstritores intensos. Tá? É claro que nós podemos tentar minimizar, né, a formação desses mediadores de broncoconstrição pelo uso de substâncias diversas. Principalmente os glicocorticoides, que são anti-inflamatórios, esteroides muito potentes. Né? Então a gente consegue o bloqueio bastante geral da inflamação, do processo de formação de mediadores pró-inflamatórios e também de broncoconstrição. A gente vai falar um pouquinho ao final da aula sobre isso. E então, olha, eu também posso utilizar aqui algumas substâncias que são antagonistas desses leucotrienos, que são substâncias quimiotáticas e broncoconstristoras intensas. Na asma, antihistamínico não funciona tão bem, né? Não temos uma resposta tão boa, embora possa ser utilizado, mas a resposta não é tão boa. E, obviamente, os glicocorticoides eles vão produzir também, vão bloquear também a formação de prostaglandinas broncoconstritoras. Tudo bem? Então, nós temos aqui um contexto geral de tratamento da asma. É claro que tudo depende também da resposta clínica de cada uma dessas substâncias. Normalmente, né, hoje em dia, é muito comum utilizar associação, seja ela de glicocorticoides com
agonistas adrenérgicos, por exemplo, ou uma outra combinação que for mais propícia para o paciente, tá? Não vou entrar nesses detalhes porque também não faz parte da nossa disciplina de QF propriamente dita. Mas, como eu disse para vocês, a gente pode utilizar então substâncias chamadas de agonistas beta-2 adrenérgicos. Lembrando que nós temos que o sistema adrenérgico é controlado, obviamente, por substâncias mediadores, né, denominados epinefrina ou norepinefrina. Depois a gente vai ver estruturalmente o que seriam essas substâncias. Mas lembrando que a epinefrina, então, é o hormônio produzido lá na adrenal, sob condições de estresse, e obviamente ela ativa receptores adrenérgicos. E, no caso, a norepinefrina é liberada nas fendas sinápticas, lá nos nervos simpáticos, que basicamente inervam uma série de lugares, mas principalmente o músculo cardíaco e liso. Né? Liso aqui, lembrando dos brônquios principalmente. Tá? Então, existem receptores para essas substâncias. Esses receptores são chamados de beta-receptores ou alfa-receptores. E ainda nós temos o quê? As isoformas de receptores, né? Beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2. Todos esses receptores, com detalhes, vocês vão ouvir falar na disciplina do integrado 2, que é a de doenças neurológicas e psiquiátricas. Tá? Lá vocês vão ouvir falar com mais detalhes. A gente aqui vai tentar especificar esse receptor, tá? Que é justamente o receptor mais interessante para termos substâncias que ativam e provocam broncodilatação. Só lembrando aqui, né, existem vários órgãos que possuem receptores beta ou alfa adrenérgicos. Né? Lembrando, e talvez até deixando um pouquinho mais claro, os brônquios eles são muito povoados por receptores beta-2 adrenérgicos, de modo que a ativação desse receptor provoca o relaxamento do brônquio, e aí sim a gente tem a dilatação e a abertura das vias aéreas. Ok? Isso é um ponto importante. Né? Diferente, né, por exemplo, dos receptores beta-1, que estão principalmente no coração. E esses receptores beta-1 mexem, então, com a contração muscular. Né? É claro que eu também tenho alguns tipos de receptores em vasos, no fígado, no rim, no trato gastrointestinal e até mesmo em adipócitos, como é o caso aqui do nosso querido beta-3. A curiosidade é que esse beta-3, muitos estudos indicam que a ativação de beta-3 pode provocar a quebra de gordura e, obviamente, emagrecimento. Né? Até hoje não se tem nada comprovado acerca disso, mas quem sabe em algum momento a gente acha uma substância que realmente seja altamente seletiva e eficaz nessa situação. Eu estou precisando, né, dar uma emagrecidinha na barriga. Acho que todo mundo está depois dessa pandemia. Depois não, né? Durante essa pandemia. Muito bem. Então, para que a gente entenda um pouco como foram as moléculas, né, produzidas as moléculas agonistas beta-2 adrenérgicos, a gente tem que entender também um pouquinho sobre a biossíntese e o metabolismo de catecolaminas. Okay? Biossíntese e metabolismo de catecolaminas, a via biosintética ela é formada, ela é iniciada por um aminoácido. Esse aminoácido é a nossa querida tirosina. Né? Tirosina, lembrando que o aminoácido ele tem um grupo amino separado de um carbono alfa, de um grupo carboxílico, né? um ácido carboxílico. Então aqui é um aminoácido. E esse aminoácido ele tem como resíduo de aminoácido um anel, né, fenólico. Né? A tirosina então tem essa característica. E todos os aminoácidos, né, em sua grande maioria, possuem então o quê? Possuem, um NH2, que é o grupo amino, separado de um grupo
ácido, ok? E aqui, perdão, aqui eu tenho o R, certo? E é justamente esse R, resíduo de aminoácido, que diferencia um aminoácido do outro. Tudo bem? Vou apagar aqui rapidamente. Opa, apaguei. Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui também. Então, é fácil de imaginar o seguinte. A tirosina, então, ela sofre ação de uma enzima chamada tirosina hidroxilase. E essa tirosina hidroxilase, o que ela faz? Ela pega a tirosina e hidroxila. Observem aqui onde foi hidroxilado. Ok? Essa hidroxilação foi também no anel aromático. É comum algumas reações metabólicas, catabólicas, acontecerem em sistemas aromáticos. Né? Vocês devem se lembrar também sobre o metabolismo de fármacos, que lá em planejamento deve ter tido uma aula específica sobre isso. Né? Se vocês não lembrarem, coloquem aí nos comentários para a gente também discutir em algum momento de plantão de dúvidas ou em outro momento à parte sobre o metabolismo e como que o metabolismo influencia a estrutura de fármacos. Tá bom? Então, olha lá, eu tenho a estrutura aqui, uma hidroxila, apareceu exatamente na posição orto, né, em relação à hidroxila que já existia. E agora, esse anelzinho aqui, ó, esse anel aromático, ele tem um nome específico. Ele é chamado de catecol. Então, é característico. Um anel aromático com duas hidroxilas orto-para, orto-meta, é um catecol. É por isso que agora a gente chama, né, de uma estrutura que possui, obviamente, o grupo catecol, e aqui ela já tem indícios de um precursor de catecolaminas bioativas. Daqui a pouco a gente fala sobre a catecolaminas, mas vocês já estão observando que houve então a formação de um anel catecol lá naquele aminoácido, ok? Então a L-tirosina, ao sofrer ação da tirosina hidroxilase, é transformada em quê? Em L-dopa ou levodopa. A levodopa ela tem uma série de outras utilidades aí no nosso sistema nervoso central, né, principalmente. Mas, inclusive, ela é utilizada como um fármaco lá no sistema nervoso central, que a gente vai ver também lá no segundo, no integrado 2, tá? Nas doenças psiquiátricas e neurológicas. Muito bem, a levodopa ela sofre ação da dopa descarboxilase. Então, o que a dopa descarboxilase faz? Ela arranca o grupo carboxílico. Ela retira, ela descarboxila. E ao descarboxilar, a gente tem a formação então da dopamina. Dopamina é a primeira catecolamina bioativa. Então, catecolamina bioativa. Né? Notem que a catecolamina aqui, ela tem nessa posição... Nessa posição, essa é a posição alfa em relação ao grupo amino. Essa é a posição beta em relação ao grupo amino. Então, eu tenho catecolamina separado por uma cadeia etilênica, 2 carboninhos alfa-beta. Né? Na verdade, a gente conta a partir do carbono ligado diretamente ao nitrogênio. Muito bem. A dopamina ela sofre ação, então, de uma enzima chamada dopamina beta-hidroxilase. Olha que bonitinho, dopamina beta-hidroxilase. O que ela faz? Ela hidroxila na posição beta. Né? Então, qual é a posição beta? Essa era a alfa, essa é a beta. Ok? Olha lá que hidroxila linda aqui, né? Na posição beta. E olha que interessante. Agora, nós temos uma outra catecolamina bioativa chamada de norepinefrina ou norepinefrina. Essa molécula é uma molécula bastante importante que vai atuar lá nas terminações nervosas do sistema simpático, especificamente nas terminações adrenérgicas, né? E vai provocar uma série de efeitos, incluindo a broncodilatação, quando atingir receptores beta-2 lá dos brônquios, ok? Muito bem. Então, a norepinefrina, ela ainda sofre, né, uma reação de N-metilação. Então,
Observem que lá na medula adrenal existe uma outra enzima chamada N-metiltransferase. Okay? N-metiltransferase, o que ela faz? Ela transfere um grupo metil para o nitrogênio. A gente sabe que o nitrogênio está aqui, ó, né? E observem o que aconteceu para essa estrutura, né, formada, então. Eu tenho uma metila, né? Foi o metilado nitrogênio. E essa, então, é a nossa epinefrina. Pessoal, então, existe diferença estrutural, sim, entre epinefrina e norepinefrina. A epinefrina, ela tem uma metila a mais do que a norepinefrina, que é sem metila. Inclusive, esse prefixo nor, guardem aí, ó. Esse prefixo nor é um prefixo que menciona ou relata que a estrutura ela não tem uma metila. Então, é sem metila. Ok? Então, toda vez que vocês tiverem, né, ou ouvirem falar sobre norepinefrina e epinefrina, lembrem o seguinte, a norepinefrina ela não tem a metila, a epinefrina tem a metila. Tá? E a epinefrina é um sistema, uma molécula produzida lá na glândula adrenal, e a norepinefrina ela tem grande produção ainda no sistema nervoso central e autônomo, tá? No sistema nervoso. E assim, elas vão ter ações biológicas relativamente próximas, mas com função particular também para cada um. Tá? Muito bem. Além disso, né, a gente tem então que tanto a epinefrina quanto a norepinefrina ainda podem regular o metabolismo reverso, o feedback ou a retroalimentação de formação dessas substâncias. O feedback vocês já conhecem, né? A retroalimentação vocês já conhecem. Mediante a produção aumentada de um determinado mediador, a gente tem a informação lá no início da via, por exemplo, ou em algum outro ponto da via metabólica, que vai bloquear, então, ou vai diminuir a produção daquele metabólito. E a norepinefrina ela sofre a ação de duas enzimas. E agora vocês vão ter que guardar os nomes, tá? Guardem os nomezinhos aí, eu não coloquei os nomes completos, mas uma enzima é a malvada, e a outra é a CONT, tá? O que significa mal? Acho que todo mundo já ouviu falar, mas é a monoamina, né? Vocês estão vendo que tem aqui, ó, um grupo amino único, por isso mono. Monoamina oxidase. Né? Então, é uma enzima de oxidação de monoaminas. Ok? Por questões gerais, a monoaminoxidase, ela oxida o carbono alfa de uma monoamina. E ao oxidar esse carbono alfa, eu tenho a retirada desse grupo amino e o aparecimento, né, na verdade, de um estado de oxidação muito alto do carbono. Lembrando que a oxidação de carbonos ela vai de OH, que é um álcool, para um aldeído, e o estágio final máximo de oxidação, de introdução de oxigênio, é o ácido carboxílico. Então, a MAL ela tem a propensão em formar esse tipo de grupinho. Lembrando que ela oxida o carbono, tá? Se vocês não se lembrarem como é esse processo de oxidação do carbono, a gente comenta aí também que a gente tenta mencionar isso para vocês no plantão ou em algum momento paralelo, tá bom? Muito bem. E além disso, né, além dessa enzima, a norepinefrina ainda pode ser degradada, né, desativada por ação de uma outra enzima, que é a CONT. A CONT é a catecol O-metiltransferase. Então, o que é uma catecol O-metiltransferase? É uma transferase que transfere um grupo metil para um oxigênio do grupo catecol. Né? Então, olha que coisa linda, né? Tem um nome perfeito. Então, se ela transfere um grupo metil para o oxigênio do grupo catecol, aqui está o grupo metil transferido para o oxigênio
daquele grupinho catecol que eu falei para vocês, que é justamente o que? O sistema aromático com as 2 hidroxilas. Tudo bem? Bom, pessoal, dito isso, nós vamos para o receptor adrenérgico, né? Na verdade, é uma proposta de receptor, aqui está no formato 2D. Nós temos algumas opções lá no PDB para se enxergar no formato 3D, mas acho que por enquanto é interessante a gente ter uma noção um pouco mais racional do aspecto 2D, para que vocês acostumem com esse tipo de informação e depois possam usufruir da informação 3D de uma maneira mais intensa até, né? Muito bem, então, se vocês observarem aqui, eu tenho algumas alças transmembrânicas, lembrando que esse é um receptor 7TM acoplado à proteína G, então a gente vai ter toda uma cascata metabólica, bioquímica envolvida nessa ativação desse receptor, que a Carol deve estar dando essa informação para vocês. Mas então aqui assim são as alças transmembrânicas, né, que nós temos numeradas aqui. E além disso nós temos alguns aminoácidos, né, aqui é uma tirosina, só estou representando o resíduo de aminoácido, lembrando lá do slide anterior. Então a tirosina, eu tenho uma fenilalanina, eu tenho serinas, que são muito importantes, né, em estruturas de enzimas, principalmente, outra serina, e, obviamente, aqui nessa posição, um ácido aspartico. Coloquei até uma carga aqui, bem bonitinha, para vocês se lembrarem de algo lá da aula de antihistamínicos, quando a gente comentou sobre a interação lá com aquele nitrogênio da histamina, né? Que fica carregado positivo e ele precisa de um centro negativo para interagir. Muito bem. Então, gostaria que vocês observassem aqui, então, eu tenho a norepinefrina, notem o sistema catecólico, notem aqui o carbono beta, carbono alfa e o nitrogênio carregado aqui, né? Ele está carregado em pH fisiológico. Então, observem que essas 2 cargas estão bem próximas, né? Então, olhando para esse sistema, é bem provável que vocês já consigam enxergar algum tipo de interação. Bom, pessoal, então acho que vocês já devem reconhecer as interações aqui formadas. Acabei trocando o slide sem querer e deve ter dado um corte aí, tá? Mas observe então que nós temos algumas interações com as serinas e o sistema catecólico, as hidroxilas catecólicas. Temos interação aqui entre a fenilalanina e o sistema aromático. Há interações aqui com a tirosina e também com o grupamino carregado positivamente e o ácido aspartico, né? Acredito eu que vocês lá em planejamento reconheceram, né, as forças de interação, as forças intermoleculares que são aplicadas à interação fármaco-receptor. E aqui, pelo menos algumas, eu acredito que vocês vão se lembrar. Então, eu tenho interações de hidrogênio, lembrando que aqui essa hidroxila, por exemplo, ela está doando hidrogênio para esse outro grupo, então por isso ele é um doador de ligação de hidrogênio. Essa hidroxila também está doando hidrogênio para essa ligação, novamente um doador de ligação de hidrogênio. Depois a gente vai precisar discutir um pouquinho o que seria HBA e HBD, por isso Hydrogen Bond Donor, né, HBD, então essa hidroxila aqui está funcionando como HBD, essa hidroxila também como HBD, Hydrogen Bond Donor, né, ou HBD propriamente dito. Aqui eu tenho algumas interações que são chamadas interações hidrofóbicas, desculpa, não eletrostáticas, mas principalmente interações entre regiões apolares da molécula. Então, a gente pode ter interações de Van der Waals, interações hidrofóbicas também, e as interações do tipo empilhamento pi, né?
se vocês não se lembrarem desse tipo de empilhamento, é como se fosse dois pães, né, unidos e no centro uma mortadela, por exemplo. Né? Então, na realidade, os dois pães eles são os dois anéis aromáticos. E o centrinho é justamente a interação, a mortadela é a interação que faz entre os dois pães. Né? É claro que existem vários tipos de empilhamento. A gente pode também discutir isso no momento oportuno, mas eu acredito que vocês tenham tido isso em planejamento. Se não, me avisem aí nos comentários para a gente também discutir. Tá? Então, aqui é um tipo de empilhamento. Os dois anéis eles ficam de forma paralela. Tá? Mas pode acontecer assim, né? Ou pode acontecer assim, assim, ou até mesmo de uma maneira bastante evidente. Né? Os dois anéis muito próximos e praticamente formando esse sanduíche de mortadela que eu estou comentando. Então, eu tenho o empilhamento π, aqui é uma outra ligação de hidrogênio, né, que de novo, né, aqui essa hidroxila na posição beta, ela está fazendo algum tipo de interação lá com a tirosina, e aí deve ser ligação de hidrogênio, por isso esse também é um grupo doador, por exemplo. Né? E nesse caso, nesse último caso, uma ligação muito forte, né, talvez a mais forte de todas aqui, que é a interação iônica, né, ou ponte salina, como alguns dizem também. Então essa interação iônica ela também é de grande relevância para a fixação da epinefrina aqui no sistema. Tá? Desculpa, da norepinefrina aqui no sistema. Muito bem. Agora, uma questão importante, né, como a gente está dizendo sobre agonistas beta-2 adrenérgicos, essas moléculas, né, no caso, são substâncias que vão interagir com o receptor e vão ativar. Né? Mas, para que a gente consiga, né, um bom antiasmático, como eu disse lá atrás, a gente tem que ter, primeiro, uma molécula que tenha seletividade para beta, né? Que seja beta 1, beta 2, mas que seja para beta. Então, a epinefrina, a norepinefrina, perdão, ela não tem uma seletividade, ela consegue interagir em qualquer receptor, né? Porque é o próprio mediador, é o próprio transmissor da informação. Então, aqui eu tenho a norepinefrina sendo apresentada, né, também de uma forma 2D, em dois receptores, né, seja ele no receptor alfa, seja ele no receptor beta, tá bom? Então, eu tenho que, observem que os receptores, eles permitem a acomodação da norepinefrina, de uma forma bastante comum, né, para ambos os receptores. Porém, o receptor beta, ele possui aqui, olha, uma cavidade um pouquinho superior. Mas mesmo assim, a norepinefrina consegue encaixar em ambos, né? Seja naquele que tem a cavidade, seja aquele que não tem cavidade. Então, existe um pocket, né? Aqui está até mencionando para vocês o pocket hidrofóbico dessas moléculas, tá? Desculpa, do receptor. Justamente baseado nesse pocket é que surgiu o primeiro agonista beta-seletivo existente. Né? Na realidade não é um fármaco, né? Mas não é um antiasmático, por exemplo, mas é uma molécula que tem atividade agonista beta-seletiva. Observem como que é essa molécula. Né? Uma molécula muito parecida com a própria norepinefrina, porém, vocês observem que foi feito aqui, foi introduzido um grupo volumoso nessa região do nitrogênio, né? Daquele nitrogênio carregado positivamente. Então, o que a gente imagina? Que essa molécula ela tende a interagir com receptores beta. Por quê? Porque no receptor beta tem um pocket, né? Um bolso que permite a acomodação desse grupo volumoso. Isso não é visto em contrapartida aqui, né? Esse grupo volumoso atrapalha o encaixe dessa molécula com o receptor alfa. É por isso que essa descoberta foi uma descoberta muito importante. Foi uma molécula que apresentou seletividade para receptor beta-adrenérgico. Essa molécula foi chamada posteriormente de isoproterenol.
né? Um dos primeiros agonistas beta seletivos existentes. Tá? E quando a gente tem uma molécula dessa, é importante que ela atue, né, em receptor beta de uma maneira mais seletiva do que outros receptores. Né? Obviamente, a gente já consegue, né, com essa modificação, a gente já consegue não ter ação em receptor alfa, porém em beta. O receptor beta 3 é um receptor muito diferenciado em termos de volume, de espaço. Então, é uma molécula que não teria, né, basicamente, ação sobre esse tipo de receptor. E o receptor beta 1 é algo que até hoje ainda você tem uma dificuldade de seleção. Né? Embora os antiasmáticos sejam bastante seletivos para o receptor beta 2, ainda existe um certo grau de ativação de receptor beta 1. Né? É por isso que, em algumas situações, pode acontecer aumento de pressão, aumento de débito cardíaco, frequência cardíaca também acelerada. Né? É muito comum com esses antiasmáticos, tá? Com essas substâncias que são agonistas beta 2 adrenérgicas. Então, de novo, a seletividade ela é bastante intensa para beta. Né? Eu tenho fármacos ou moléculas seletivas para beta. Porém, quando a gente trabalha intra-beta, dentro da classe dos beta, essa seletividade a gente consegue um aumento para beta 2, porém, ainda pode existir um pouquinho de ação em beta 1. Tá? E ocasionar alguns efeitos adversos característicos dessa classe. Muito bem. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre a relação estrutura-atividade, ou a nossa famosa o quê? REA, que a gente tanto preconiza na QF. Guardem isso. Eu fico muito triste quando chego lá no integrado 2, no finalzinho dele, e a pessoa não... Professor, o que é REA? Vocês vão ver REA o tempo todo em QF, tá? Então, relação estrutura-atividade. Obviamente, existe um grupo comum para essas moléculas. Esse grupo comum a gente chama de grupo farmacofórico, que é um grupo essencial. Tá? É um grupo que, se você provocar algum tipo de alteração, pode causar redução ou perda completa da atividade. Tá? Então, é muito importante que vocês verifiquem algumas dessas informações acerca da estrutura geral. Então, a estrutura geral de um agonista beta-2 adrenérgico é formada por um anel aromático. Né? Então, quando a gente tem aqui o anel aromático, né? Esse anel aromático ele pode ter substituições. Esse anel aromático, em termos gerais, ele está ligado ao grupo amino, como eu já falei para vocês, por 2 carbonos, alfa e beta. Tá? Então, isso daqui, né, essa região, ó, anel aromático, carbono, carbono, nitrogênio, isso é basicamente a estrutura de uma feniletilamina. Tá? Feniletilamina. Isso é o grupinho chave para que a gente consiga uma seleção aí para sistemas adrenérgicos. Porém, como eu já disse para vocês, esse grupinho ele pode ser aprimorado para aumentar a seletividade beta, para aumentar inclusive a seletividade beta 2. Né? Quando a gente fala seletividade beta 2 é para que atue mais em beta 2 do que em outros receptores. Então, olha, o que provoca, né, uma atuação em receptor beta? Já disse para vocês no exemplo anterior. São substituintes volumosos, aqui, ó, grupos volumosos nessa posição, em R1, aumentam seletividade beta. Tá? Isso é um ponto importante. Outro ponto importante, e vocês já viram, na verdade, sobre essa questão do volume no slide anterior, é que cadeias longas aqui, em R, elas tendem a prolongar a ação. Aí nós chamamos de antiasmáticos de ação prolongada. A gente vai ver que existem cadeias curtas, cadeias longas. As cadeias longas,
elas proporcionam aumento da ação, do tempo de ação. Então, prolongam a ação, tá? Aumentam a duração. Esses antiasmáticos são chamados antiasmáticos de ou agonistas beta-2 adrenérgicos de longa duração. Quando as cadeias são curtas, geralmente são agonistas beta-2 de curta duração, certo? Então, essa região é uma região muito suscetível e facilmente manipulável para a produção de compostos seletivos, compostos de longa ou de curta duração, tá? Então, é aqui R1, ok? Muito bem. Não é comum nós termos substituição em R2, tá bom? Não é comum. Embora esses grupos em R2, existia aí algumas moléculas lá para o passado que possuíam grupos etil, né, com 2 carboninhos. E esses grupos etil, eles poderiam aumentar a seletividade beta-2. Né? Isso poderia ser um ponto de aumento de seletividade. Entretanto, muitos dos fármacos hoje em dia não têm esse grupo etil por outros motivos. Tá? Mas uma característica interessante é que quando eu tenho algum grupo nessa posição alfa aqui, lembram da MAL? Aquela enzima malvada? A MAL, a monoaminoxidase, ela oxida esse carbono, ok? Quando eu tenho algum tipo de grupo aqui, a MAL não consegue mais oxidar o carbono. Então eu aumento, né, também o tempo de permanência dessa molécula, dessa estrutura, a ação metabólica. Né? Então eu estou aumentando a resistência metabólica dessa molécula. Ok? Mas isso é um ponto interessante. Só que vocês vão ver que não é tão comum alteração nessa região. Tá? Muito bem. Em R3, né, geralmente nós temos o quê? O OH. Tá? E acho que vocês já sabem que a posição beta é o OH. Embora algumas moléculas podem ter hidrogênio. Entretanto, o OH ele aumenta a interação com o receptor, né? Aumenta a afinidade com o receptor por um ponto de interação a mais, que vocês já viram, via ligação de hidrogênio. Né? Uma outra característica é que quando eu tenho a hidroxila, esse carboninho aqui, ó, o carbono beta, ele se torna quiral. Né? E quando ele se torna quiral, quando eu tenho um carbono quiral na estrutura, eu tenho pelo menos 2 enantiômeros. Né? E o que se sabe é que quando eu tenho o enantiômero R, e lembrando, né, que os enantiômeros são imagens especulares não superponíveis entre si, eles podem apresentar seleção diferente por receptores e potência diferente também por esses receptores. O nosso enantiômero R ele tem, então, uma seleção maior para beta-2 do que para beta-1. Né? Então, é uma característica importante também. Se você tem o enantiômero R, você aumenta a afinidade por esse receptor beta-2. É o que a gente quer. Tá? Se vocês não se lembrarem de novo da questão enantiomérica, nós tivemos alguns comentários aí, lá nos vídeos anteriores. A gente pode parar, né, ou marcar um horário para tentar esclarecer essas dúvidas sobre isomeria ou estereoisomeria. Tá? Muito bem. Agora, uma outra característica importante são aqui os grupos R6, R5 e R4. Né? Uma das grandes variações estruturais que nós temos também acontecem aqui nesses grupinhos. Geralmente, esses anéis, esse anel aromático, ele tem um padrão de substituição de hidroxilas, por exemplo, que não é igual ao catecol. Né? O catecol, se vocês se lembrarem, tem uma hidroxila aqui e uma hidroxila aqui. Mas há uma variação dessas posições aí, dos tipos de grupos substituintes, ainda para se tentar manter aquelas interações, aquelas ligações de hidrogênio com as serinas do receptor. Porém, existe um padrão de substituição diferente para evitar a ação, principalmente da enzima CONT. Lembram que a CONT é a catecol-O-metiltransferase?
Então, ela reconhece um grupo catecol. E ao reconhecer um grupo catecol, ela vai lá e metila. E isso pode ser prejudicial, inclusive, para aquela ligação de hidrogênio que eu comentei com vocês, né? Então, o padrão de substituição é diferenciado para evitar a ação da Conte, de modo que eu consigo ter compostos mais próximos, com uma farmacocinética, por exemplo, mais adequada para serem utilizados também como antiasmáticos. Então, observem que esse padrão aqui, olha o anel, né? Eu tenho a hidroxila aqui e uma hidroxila AK, né? Ou seja, elas estão em meta entre si, né? Não é orto, catecol é orto. Aqui eu tenho uma hidroxila e nesse caso eu não tenho uma hidroxila, né? Eu tenho um hidroximetil, né? Um hidroximetil é um pouquinho diferente de uma hidroxila. Então, na realidade, esse grupo também não é catecólico, né? Esse primeiro grupo aqui, ele é chamado de resorcinol e o outro é salicil-álcool. É porque esse grupinho aqui ele vem do ácido salicílico, né? Por isso salicil-álcool. Salicílico, tá? Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, busquem a estrutura do ácido salicílico para que vocês reconheçam o porquê de um salicil-álcool, né? E também nós temos a N-formamida. N-formamida, eu tenho a hidroxila lá em para, né, em relação ao sistema, e um grupo aqui, ó, formamídico, né, formilamídico. É uma espécie de um aldeído ligado a uma possível amida, né? Então é formil ou formamida, que também pode fornecer as ligações de hidrogênio necessárias para a interação com serina do receptor. Entretanto, não sofre ação de Conte, não sofre ação da catecol ou metiltransferase, tá? Então, esses são os principais pontos de relação estrutura-atividade, ok? Principais pontos que são variáveis na estrutura. Então, olha, aqui eu tenho os famosos agonistas adrenérgicos, né? Alguns mais antigos e outros relativamente mais modernos, tá? Eu queria primeiramente que vocês começassem a observar o que está em vermelho. O que está em vermelho nada mais é do que o farmacóforo aí da classe, né? Sistema feniletilamínico. E eu até coloquei já a hidroxila em R, porque praticamente todos eles têm a hidroxila em R, ok? Para aumentar, como eu disse, seletividade e potência, tá? Muito bem, um outro ponto que eu gostaria que vocês observassem é que o padrão, com exceção da isoetarina, que é um fármaco bem antigo, né, que tem o grupo catecol, na verdade não é nem usado mais a isoetarina, tá? Mas tem o grupo catecol, tem o grupo etil aqui, né? Professor, mas tem o grupo catecol, não sofre ação da... Esse sofre, só que qual é a vantagem dele? Ele tem um grupo etil aqui que não deixa sofrer ação de mal. E aí você também mantém, né, faz um balanço entre as duas capacidades metabólicas das enzimas e, obviamente, a degradação da molécula. Entretanto, se vocês observarem, no metaproterenol, terbutalina, salbutamol, né, no fenoterol, aqui eu tenho o formoterol, o indacaterol, o holodaterol, salmeterol, vilanterol, todos eles possuem algum tipo de grupo diferenciado, não é o catecol mais. Nós não temos a substituição em alfa ao nitrogênio, mas todos os grupinhos, olha, resorcinol no metaproterenol, resorcinol na terbutalina, olha o salbutamol, tem um salicil-álcool, não é isso? Salicil-álcool, salbutamol, o fenoterol, ele tem aqui, ó, o resorcinol, aqui já é a N-formamida, né, com a hidroxila. O indacaterol tem uma mistura aqui, né? Na realidade, observem que aquela região não é uma formamida, mas já é um sistema para restringir conformação, né? Ou para restrição conformacional. O holodaterol também. Salmeterol e vilanterol, né? Todos eles ali, no caso, têm o quê? A porção salicil-álcool, ok? Muito bem.
Um outro ponto que eu gostaria que vocês observassem é que todos eles no nitrogênio apresentam algum tipo de grupo volumoso. Né? Olha lá, grupo volumoso, grupo, olha o pé de galinha aqui, né? Grupo volumoso, alguns um pouquinho mais volumoso, né? Mais volumosos os grupos, no caso do fenoterol, do caso do formoterol, do indacaterol, indano, né? Por isso inda. Aqui eu tenho um pouco mais de volume também e alguns com volume e cadeia muito longa, né? Notem que para esses primeiros aqui, ó, para esses primeiros, existe volume, mas as cadeias são relativamente mais curtas, certo? Então, primeiro ponto, gera seletividade beta 2? Gera seletividade beta? Gera, porque tem volume. Os demais, nós temos seletividade beta? Temos também, e porque tem volume. Agora, aquelas moléculas que têm uma cadeia mais curta, elas são de ação curta. Aquelas que têm cadeias mais longas são moléculas de ação longa. Por isso, antiasmáticos short-acting or long-acting, né, de ação longa e de ação curta. Tá bom? Uma característica, especificamente aqui desses de baixo, vocês observarem, tanto o salmeterol quanto o vilanterol, né, essas moléculas aqui embaixo, ó, elas têm uma diferenciação interessante. Né? Elas têm uma cadeia bastante longa. E isso faz com que elas sejam moléculas relativamente caracteristicamente de long-acting, né, de ação longa. Por quê? Porque é uma molécula que consegue interagir com o receptor beta, tem ação beta 2, né? E quando a gente lembra, né, das nossas queridas membranas celulares, as membranas celulares são formadas por regiões fosfolipídicas, não é assim? E eu tenho, né, do lado de uma região dessa, o receptor transmembrânico, ok? Certo? Muito bem. O fármaco, né, essa porçãozinha vermelha, ela interage aqui, ó, com o receptor, tá? Essa cadeia, né, além de ser longa, ela sai do sítio do receptor e tem a capacidade de ancorar na própria membrana celular. Então, além de ter a interação da própria estrutura comum do grupo farmacofórico aí, eu tenho espécie de uma corda com uma âncora que sai daquela estrutura do receptor e se gruda, né? Observem que é uma região lipofílica e se gruda lá nas membranas acessórias ao receptor. Então isso faz com que salmeterol e vilanterol tenham também uma ação bastante longa característica, tá? Diferente dos demais. Né? Tudo bem? Olha lá, isso, né, quer dizer o quê? Que essas moléculas elas são geralmente de short acting e essas moléculas são de long acting, tá? Com exceção aqui do fenoterol. O fenoterol ele tem pontos metabólicos rápidos, né? Mas ainda assim ele tem uma ação mais longa que outros aqui. Bom, pessoal, então aqui eu queria chamar a atenção para vocês em relação a duas moléculas, né? Porque aqui a gente tem características farmacológicas de alguns agonistas, características farmacológicas, afinidade para o receptor e até mesmo alguns parâmetros cinéticos, né? Que vocês também tiveram já nas disciplinas de cinética. O albuterol é a mesma coisa do salbutamol, tá? É um dos primeiros lá de duração baixa, né, ou curta, que ele também é chamado de albuterol, né, nos Estados Unidos. Aqui é salbutamol. Então, o salbutamol, ele apresenta, né, olha aqui, ele é uma substância que atua em beta-1, mas preferencialmente ele tem, né, uma ação também em beta-2. Isso é ruim. Desculpa, ele atua em beta-2, mas também tem ação em beta-1. Né? Isso não é bom, né? Porque você começa a ter ação em vasos, você começa a ter ação em contratilidade cardíaca, e é por isso que gera uma taquicardia intensa com o uso de salbutamol. Né?
Observem que a seletividade é 1:27, né, em relação a beta 1, beta 2. Mas eu queria comparar com vocês o salmeterol, que é aquele carinha que tem aquela longa cadeia, tá? Aquela cadeia imensa ali, que faz parte da interação com a membrana, tá bom? Ele também tem ação em beta 1, beta 2 e beta 1. A seletividade, em algumas referências, né, principalmente essa, é uma seletividade bastante acentuada para beta 2, né? Obviamente tem ainda um pouco para beta 1, porém, o que eu gostaria de comparar aqui, olha aqui, né? Eu tenho uma molécula que é de duração de ação curta e uma molécula de ação de duração de ação longa, né? Isso caracteriza também as diferenças farmacodinâmicas e farmacocinéticas de estrutura, né? Lembrando que a estrutura, muitas vezes a estrutura, ela vai refletir nos processos em propriedades fisicoquímicas que, consequentemente, atuam em processos farmacocinéticos, incluindo os farmacodinâmicos. Por favor, lembrem que farmacocinética é o processo, o caminho do fármaco até chegar no alvo. E farmacodinâmica é a ação no alvo, interação fármaco-receptor. Muito bem, pessoal, então essa primeira parte do vídeo eu termino aqui. Nós já estamos com 56 minutos. A segunda parte vem logo em seguida, tá bom? Obrigado, aproveitem para colocar suas dúvidas aí.